inteiro. Deus, Ele quer fazer uma obra completa em nossas vidas, meus queridos. Quando Ele se entregou por nós, Ele se entregou por inteiro. Não foi só uma parte que foi crucificada na cruz do Calvário. O Jesus, Ele foi por completo, corpo, alma e coração. Corpo, alma e coração. O amor estava explícito em Jesus. O amor de Deus estava explícito em Jesus. E ali na cruz Ele demonstra o quanto Ele nos amou. Jesus te ama. Você já pôde imaginar a profundidade dessa frase e entender o quanto Ele nos amou? Jesus, Ele nos amou primeiro. Amém? Queria que você curvasse sua cabeça diante do Senhor e você orasse ao Senhor nessa noite, pedindo que o Senhor venha falar contigo nessa noite. Peça a sensibilidade do Espírito Santo, peça a orientação do Espírito Santo, porque Ele está aí para te ajudar, para te capacitar ao entendimento e à compreensão da palavra. E eu sei que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que está em mim, está em você, e há testificação. O Espírito de Deus, Ele testifica, porque Ele está em nós. Posso dizer que o DNA de Deus está em cada um de nós aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele está em todos nós aqui. Curva a sua cabeça em nome de Jesus e peça isso a Ele. Pai, capacita-me, ó Deus, a compreensão da Tua palavra nessa noite. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, eu quero te pedir que venha falar com cada coração. Ó Deus, que eu venha me diminuir para que Tu cresça, Senhor. Pai, que a palavra que for ministrada aqui nessa noite não venha de homens, mas que venha do Senhor aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, crava esta palavra, Senhor. Crava esta palavra no nosso coração, e que ela possa trazer mudança de vida, que ela possa trazer mudança em nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, ter a consciência daquilo que está no Teu coração para as nossas vidas. Vai ser com cada um de nós. Esse é o nosso pedido, Senhor, e a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero convidar a amada igreja que abram suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3. Uma carta que vem expressar o amor de Paulo por Jesus. Uma das cartas de Paulo que vem expressar a profundidade, né, do amor de Paulo a Jesus. Um amor extraordinário por Jesus. Eu acredito que esse mesmo amor que nós sentimos por Jesus, né, que nós possamos aí, em nome de Jesus, transpor barreiras, quebrar paradigmas por amor a Jesus. Assim como Paulo, um homem extraordinário, um coração que era totalmente voltado para o Senhor Jesus. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 6. Diz o texto: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Santo de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, e não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário,
A nossa suficiência vem de Deus. Repita comigo assim: a nossa suficiência está fraco. A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habitou para ser ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. Repita comigo: o Espírito vivifica. Amém? Quero compartilhar, meus queridos, algo nesse texto, nesse contexto. Paulo, ele está aqui se referindo à carta de Cristo que somos nós. Paulo, ele é o exemplo da carta de Cristo. Há um ditado, e a própria palavra do Senhor diz, um ditado que nós estamos usando muito: nós somos a carta que o mundo quer ler ou está lendo, né? Você é a carta que o mundo está lendo. Quem é? Quem já aceitou Jesus, levanta a mão aqui para mim. Amém? Você é a carta que o mundo está lendo. Assim como Paulo era a carta que o mundo estava lendo. E Paulo, ele exorta aqui aos Coríntios, aqui no capítulo 2. Existia os opressores de Paulo, aqueles que perseguiam Paulo e seu ministério. Homens que estavam contradizendo aquilo que Paulo estava ensinando aos coríntios. E homens que eram que vinham com recomendações até Coríntios. Aqui no capítulo 2, verso 17, olha só o que diz o texto: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Então Paulo indiretamente era perseguido, porque existiam homens que se diziam ser ministros de Cristo, homens que se diziam ministrar o evangelho de Cristo, e destruindo tudo aquilo que Paulo estava fazendo na igreja de Corinto. Estavam indo contra os princípios da palavra, homens que estavam usurpando da palavra, usando a palavra como mercadores, usando a palavra para os seus fins proveitosos. E Paulo exorta a igreja de Corinto: olha, cuidado com aqueles que trazem cartas de recomendações, porque nem todos que carregam essas cartas são autênticos, vem da parte de Deus. Nem todos que andam segundo as cartas, essas recomendações, vêm da parte de Deus. Meus queridos, quando eu estava analisando esse texto, ministrando ou analisando o texto, me veio uma preocupação no meu coração. Aqui está dizendo: nem todos aqueles que dizem vir da parte de Deus são escolhidos de Deus. E quantos estão aí usando o nome de Deus, usurpando da palavra do Senhor e enganando a muitos? E Paulo, ele diz assim: olha, a minha carta são vocês. A minha carta são vocês. Porque Paulo não precisava de carta de recomendação para pregar em Coríntios, porque Coríntios foi estruturada, a igreja de Corinto foi estruturada e aconselhada por Paulo e os seus discípulos. Então Paulo está exortando: olha, cuidado com aqueles que vêm, que usam o nome de Jesus e querem usurpar daquilo que vem da parte de Deus. Nós somos a carta que o mundo lê, irmãos. E que tipo de carta estou escrevendo? Que tipo de carta eu sou? Paulo não está dizendo que não deveria se usar a carta de recomendação aqui. Não é isso que ele está dizendo. Em muitas igrejas nós usamos carta de recomendação.
Ele não está desmenosprezando isso, mas ele está dizendo que o mais importante é a carta que nós estamos escrevendo. Qual é a carta que nós estamos escrevendo como povo de Deus? Qual é a carta que você está escrevendo como homem e mulher de Deus? Será que nós bateríamos no peito e negaríamos a carta de recomendação e teríamos a audácia de falar assim: olha, não precisa de carta, a carta de recomendação é a minha vida. Assim como Paulo está dizendo, a carta de recomendação sou eu mesmo. Vocês me conhecem pelos frutos que eu tenho plantado, que eu tenho semeado. A nossa preocupação, irmãos, nós devemos nos preocupar que tipo de carta nós somos. Que tipo de carta as pessoas enxergam em nós? Será que nós teríamos essa audácia, essa ousadia de dizer como Paulo: olha, eu não preciso de carta, a carta sou eu? Pergunta do teu irmão do teu lado assim: a carta é você? Você é a carta que o mundo está vendo, irmão. Nós somos a carta que o mundo está vendo. Paulo afirma aqui que ele era a carta das boas novas. Paulo afirma que ele era a carta escrita por intermédio de Jesus. Ele era a carta que o mundo queria ver, a carta das boas novas. Que tipo de notícias eu estou levando? Será que são notícias das boas novas como Paulo? Que tipo de carta eu tenho sido? A palavra do Senhor diz, como nós acabamos de ler, que nós somos a carta de Cristo que o mundo está lendo. E essa carta, ela precisa ser uma carta aberta. A carta, ela precisa ser aberta para que todos possam ler. Mas muitos se fecham, irmãos. Nós, como carta de Cristo, às vezes nos fechamos, não queremos ser abertas, queremos continuar lacradas. E às vezes por medo, receio, às vezes por incapacidade, talvez. Mas muitos estão ainda fechados como carta de Deus, fechados como cartas de Cristo. Às vezes com medo de expor aquilo que está no teu interior. Às vezes com medo de expor aquilo que está lá dentro. Às vezes com medo de expor aquilo que está no seu conteúdo. Tem muitos ainda que estão como cartas fechadas. Cartas fechadas. A carta, ela tem que ser aberta. A carta, ela precisa mostrar o mundo que tem lá no seu conteúdo. A carta, ela precisa ser aberta para revelar o seu conteúdo. Que tipo de carta você é? Que tipo de carta nós somos? Que tipo de carta, o que está escrito dentro do teu coração? Qual é a mensagem que nós temos ministrado como povo de Deus? Paulo fala, olha, tem muitos aí que estão aí usurpando da palavra, dizendo que são mensageiros de Deus, mas são por enganos. Estão enganando a muitos. Sabe, irmãos, infelizmente é a verdade nos dias de hoje, assim como foi naquele tempo. Muitos homens que se dizem homens de Deus, que estão subindo nos altares do Senhor, mas são como cartas fechadas. O mundo não consegue ler nada, não transmite nada, não transmite unção, não transmite o poder de Deus, não transmite boas obras. São cartas fechadas, mas estão usando os altares do Senhor, enganando a muitos. O que eu tenho escrito, o que está no meu coração, qual é o meu conteúdo? Sabe, irmãos, o mundo está nos lendo.
quando abrirmos a nossa carta, o que nós temos a oferecer? Quando você abrir a sua carta, o que você tem a oferecer para as pessoas? Já parou para pensar sobre isso? Quando abrirem a sua carta, o que você tem para oferecer? O que as pessoas vão ver no teu conteúdo? De que forma que elas vão dizer? O que elas vão dizer? Será que é uma carta sem conteúdo? Será que é uma carta que transmite boas notícias? Diga para o seu irmão, a carta precisa ser aberta. Ela vai ser aberta, irmãos. Uma hora ou outra ela vai ser aberta. O que nós temos plantado como povo de Deus no nosso coração? O que tem escrito? Qual é a minha história? As pessoas vão ver. As pessoas vão ver em mim. Seja coisas boas ou ruins, elas vão ver. A carta, ela vai ser aberta. A carta, quando ela foi enviada, ela não foi enviada para ficar fechada o tempo todo. Ela vai ser aberta. Paulo, ela era uma carta aberta para que todos pudessem ver. E a mensagem que ele transmitia era a mensagem de boas novas. É uma característica da carta. Ela foi selada. Nós escrevemos a carta, nós selamos a carta, só que a carta, ela foi direcionada para alguém, não foi? Ela sempre vai chegar ao destino de alguém. Vai chegar. E essa carta, ela vai ser aberta. É uma das características, é a função da carta. Ela tem um destino e vai chegar a esse destino. Uma hora ou outra ela chega e ela vai ser aberta. E a outra característica que a carta precisa ter, ela precisa ser legível. As pessoas precisam entender aquilo que está escrito em você. Sabe, nós falamos, nós pregamos, até falamos do amor de Jesus, até cantamos, saltamos na presença do Senhor. Mas às vezes, meus queridos, pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, por causa do nosso estilo de vida, às vezes a carta não tem sido clara para as pessoas. Fica obscuras ainda, é ilegível. As pessoas não conseguem enxergar em nós uma carta autêntica, porque nós pregamos uma vida que nós não vivemos. É ou não é assim? É assim, irmãos. Está com medo de falar, é verdade. Às vezes tem muitos que estão vivendo uma vida de mentira. As pessoas falam assim, será que é crente? Ué, mas eu ouvi dizer que essa pessoa é crente. Eu ouvi dizer que essa pessoa serve ao Senhor Jesus. Não estou entendendo nada. É uma carta ilegível. As pessoas não conseguem identificar que tipo de mensagem essa pessoa está transmitindo. Sabe, irmãos, isso é perigoso. Isso dói falar, mas é verdade. Mas fiquei sabendo que era crente, já está, né? Está desse jeito, já está andando por esse caminho. Mas que história é essa? Eu não estou entendendo mais nada. Meus irmãos, o mundo está nos lendo. E às vezes as nossas atitudes, como povo de Deus, têm conduzido a outras pessoas a pecarem, a se desviarem, a desistirem do caminho do Senhor. Nós somos a carta que o mundo está lendo. Zele pelo conteúdo que precisa estar dentro de você. Não abra mão. Sabe, Paulo, ele
amava a obra do Senhor, amava Jesus. É com esse mesmo amor, com essa mesma intensidade que nós temos que buscar revelar o verdadeiro Jesus. Não como aqueles homens que queriam usurpar da palavra, usar para benefício próprio, como nós vemos nos dias de hoje. Não. Nós precisamos ser legítimos. A nossa carta precisa ser legível, que todos possam entender o que está escrito em nós. Que as pessoas não fiquem confundidas com o que está escrito. Que as pessoas não venham ter dificuldade de entender a mensagem que você quer passar. As pessoas não tinham dificuldade, a igreja de Coríntios, as igrejas não tinham dificuldade de entender a mensagem de Paulo, porque Paulo era autêntico. Paulo era autêntico nas suas mensagens, estilo de vida. Paulo, ele mostra as suas fraquezas, mas ele demonstrava o amor, o zelo pela palavra, o zelo pelas leis do Senhor. Paulo era muito criterioso, irmãos. Paulo, ele só queria agradar o coração de Deus. E nós? Será que nós temos esse zelo? Temos tido esse zelo de agradar o coração de Deus? A sua carta está sendo legível para o que o mundo entenda? Será que a nossa carta está sendo escrita legível, com letras de forma bem, trabalhadas? Quem tem letra bonita sabe o que eu estou falando. Quem tem letra feia também sabe o que eu estou dizendo. Que para que as pessoas entendam, a letra precisa ser redondinha, bonitinha, para que todos entendam. De que forma que nós estamos escrevendo a nossa história? O mundo está lendo. O mundo está lendo. Precisa ser legível. Se a carta não for legível, não terá clareza. As pessoas precisam ver em nós a clareza de Cristo. Não como uma forma obscura, mas clara. Clara. As pessoas enxergam em mim a clareza de Cristo, sim ou não? Faça essa pergunta para você nessa noite. Dizendo assim, olha, será que as pessoas têm visto em mim a clareza de Cristo? Será que as pessoas têm visto em mim, entendido quem é Jesus? Será que o meu comportamento condiz com aquilo que eu prego? Será que as minhas atitudes condizem com aquilo que eu prego? Será que a minha vida condiz com aquilo que eu canto? Ou danço? Eu vou usar todos os ministérios que eu posso. É porque é assim. Tem que andar em conformidade com aquilo que eu prego. A minha vida tem que ser assim. Tem que ser legível. É outra característica da carta. Ela tem que ser legível. Amém, irmãos? Está entendendo a mensagem? Glória a Deus. Outra característica. A carta, ela precisa ter ligação. A carta, ela não pode ficar parada. Se você é uma carta que o mundo está lendo, você não pode ficar? Se você é uma carta que o mundo está lendo, você não pode ficar? A carta, ela tem um destino, uma ligação. Ela não anda, ela não pode ficar parada. Meus irmãos, todos nós temos um destino, todos nós temos uma missão, todos nós temos um lugar para chegar. Deus já estabeleceu um projeto na sua vida como povo de Deus, como essa carta. Você sabia disso? Que nenhum de nós
somos cartas paradas. Nenhum de nós temos esse chamado. Todos nós temos um destino, um projeto, na qual o Senhor escreveu em nossas vidas. Essa carta precisa chegar ao destino. Você precisa chegar no destino que Deus traçou na sua vida. Você é carta. Fala assim pro teu irmão: você é carta. E você precisa chegar ao destino. É uma característica da carta, irmãos. Precisa chegar ao destino na qual o Senhor te chamou. Você não foi chamado para ficar parado, mas a própria palavra do Senhor diz lá em livro de Marcos, capítulo 16, verso 15: ide. Repita comigo: ide. Ide. E pregai ao mundo aquilo que você é, aquilo que você vive. Pregai o evangelho, cartas das boas novas. Você não veio para ficar parado, você veio para ir chegar até o destino no qual o Senhor já escreveu. Você é carta de Deus. Quem é carta de Deus aqui? Você é carta de Deus, irmãos. Deus quer te usar aonde quer que você vá. Estava conversando com a irmã essa semana e ela falou assim: pastor, eu estou fazendo um curso aí. E pastor, você acredita que lá no curso uma pessoa me pediu ajuda para ensinar, para dar direção. Falei: irmã, para onde você for, onde nós formos, nós somos carta de Deus. Nós devemos transmitir essa mensagem de Deus para as pessoas. E aonde quer que nós formos, nós precisamos transmitir as boas novas para a vida das pessoas. Você não foi criada para ser uma carta parada, mas uma carta que tem um destino, que tem um propósito. Você tem um propósito, irmãos. Todos nós temos. Carta parada, ela vai mofar, irmãos. Você sabe o que acontece, irmãos? Ela vai apodrecer. Ela vai estragar. Você sabe o que acontece com a carta parada? Ela mofa e perde o seu conteúdo. Quem já viu? Aquela cartinha que você guarda tanto tempo, né? No fundo do baú, de repente você vai lá abrir, a tinta já foi. Está toda manchada, o conteúdo você já não consegue entender, porque perdeu a essência, né? Por causa da escrita, já não é tão claro assim. É assim que acontece com a nossa vida, como carta parada. O Espírito de Deus vai se entristecendo dentro de nós. O conteúdo vai se apagando. Vai ficando obscuro. Já não consegue entender mais o que está escrito. Precisamos entender isso. Você tem um destino. Você tem uma ordem do próprio Deus para você. Você foi selado. Essa carta foi selada com o selo do Espírito Santo de Deus. Você consegue enxergar essa profundidade? Ei, você é carta selada com o selo do Espírito Santo de Deus. Há um destino, há um propósito na sua vida. Você não veio para ficar parado. Você veio para levar as boas novas, boas notícias. Irmãos, quando nós como igreja, quando nós entendermos isso, tudo será mais fácil para a nossa vida. Sabe por que às vezes as coisas não dão certo, não se completam em nossa vida? Sabe por que os projetos de Deus na nossa vida às vezes demoram tanto? Porque nós não queremos chegar ao destino de Deus traçou para nós. Parecemos cartas extraviadas, que queremos tomar o nosso próprio destino, e às vezes o propósito da nossa vida demora, irmãos. Aquilo que era para demorar 5 meses, passa a ser 5 anos. Carta extraviada demora para chegar no destino, irmãos. Nós queremos tomar o nosso rumo, sendo que Deus tem uma direção para a nossa vida. Característica da carta: quando te extravia, ela vai demorar para chegar ao seu destino.
Cuidado, irmãos, para não ser uma carta extraviada, para não seguir o destino na qual o Senhor já traçou para você. Existem 2 tipos de carta, eu quero finalizar aqui. Aquelas que trazem boas notícias, aquelas que trazem más notícias. Que tipo de notícia você tem transmitido para as pessoas? Certamente aquelas que trazem boas notícias, elas trazem bênção para a vida das pessoas. Aquelas que trazem má notícias, às vezes pode trazer tropeço para a vida das pessoas. Pode trazer maldição para a vida das pessoas. Que tipo de carta é você? Que tipo de carta tem sido nós? Que tipo de carta que o mundo está lendo em você? De boas ou de más notícias? Nós temos sido bênção ou temos sido maldição? Mau exemplo para a vida das pessoas? Bênção ou maldição na vida das pessoas? De boas ou de más notícias? A palavra do Senhor diz aqui no verso 3 e 4. Verso 3: estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O que está no teu coração? O que está sendo escrito no teu coração hoje? Se a sua história, se você não tem sido uma boa carta, a carta de boas notícias, Deus quer fazer algo novo hoje. O tempo é oportuno, irmãos, e se a palavra nos revela que nós precisamos transmitir essas boas novas, é tempo de mudança para a nossa vida. Nós precisamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas, não pedra de tropeço. Nós precisamos entender que nós estamos sendo observados 24 horas por dia. Sabe, o mundo está lendo você, está me lendo. Nós temos a oportunidade nessa noite de escrever uma nova história em nossa vida. Nós temos a oportunidade dessa noite de dizer para o Senhor: Pai, eu quero que o mundo veja em mim, Senhor, algo novo. Pai, que o conteúdo da minha carta seja mudado nessa noite. Você pode dizer isso para o Senhor, irmão, mesmo assentado onde você está. Você pode pedir ao Senhor que venha te capacitar a escrever uma nova história na sua vida. Porque é isso que move o coração de Deus. É mudança. Mudança de atitude. Mudança de comportamento. Sabe, aquelas coisas que nós praticávamos outrora, não podemos praticar mais. Aquilo que nós fazíamos outrora, pensávamos outrora, nós não podemos fazer mais. Para que o mundo veja a excelência de Deus em nós, é preciso mudança. Para que nós venhamos ser a luz do mundo, como diz os evangelhos, nós precisamos de mudança. Mudança lá no seu trabalho, onde você está. Às vezes na faculdade, onde você está. Às vezes no seu âmbito familiar. De que forma que as pessoas estão te enxergando, irmãos? Nos enxergando? Será que as pessoas veem realmente a identidade de Cristo, como Paulo diz aqui? Será que eu tenho essa ousadia de dizer: olha, a minha carta não está sendo escrita por mãos humanas?
mas pelo próprio Espírito que aí está em mim. Irmãos, o Espírito Santo de Deus quer trabalhar na nossa vida, na sua vida, quer escrever uma nova história. Mas abre o teu coração nessa noite e entenda isso. O mundo está te lendo, as pessoas estão te lendo todos os dias, e nós vamos responder, irmãos, por essas pessoas, aquelas que se extraviam da presença do Senhor por causa do nosso testemunho. Pessoas estão vendo quem é Cristo através de mim. As pessoas estão vendo Jesus através de mim. A profundidade, irmãos. Você não é mais inocente. Nós não somos inocentes. As pessoas estão vendo a obra redentora de Jesus em mim. Precisa ser uma carta legível, que as pessoas possam ler e entender quem é Jesus. Quem é Jesus em mim? Que Jesus eu tenho ensinado, que Jesus eu tenho transmitido para a vida das pessoas. Queria que você curvasse mais uma vez diante do Senhor. E abrisse o teu coração. E rasgasse o teu coração nessa noite. Pedisse a Ele que mudasse a tua história. Que você diga a Ele nessa noite: Pai, se preciso for, arranca tudo e faz de novo. Pai, arranca tudo e faz de novo se for preciso. Mas eu quero ser uma carta, Senhor, que possa transmitir o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Sabe, irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele está batendo na porta do teu coração, dizendo assim: eu vou arrancar e fazer de novo. Eu vou arrancar e vou fazer de novo. Sabe por quê, irmãos? Ele tem zelo pela sua vida, pela tua alma. A palavra do Senhor diz que Ele não quer que nenhum se perca. Nós precisamos ser a carta de Jesus ao mundo. Tudo vai ser diferente. As pessoas vão ver em você uma nova luz. E Deus vai escrever para você uma nova história. E vão dizer assim: olha, aquele ali tem um brilho diferente. Parece crente. Parece crente. Sabe, irmãos, quando há mudança de comportamento em nós, quando nós entendemos o que nós precisamos ser diante do Senhor, você não precisa abrir a sua boca, nós não vamos precisar abrir nossa boca, as pessoas vão ver em nós a luz que é Cristo Jesus. E aonde você colocar as plantas dos seus pés, tudo vai ser diferente. O Espírito de Deus, Ele vai agir de uma forma sobrenatural. Sobrenatural, irmãos, porque foge à naturalidade. E Deus vai fazer isso na nossa vida, na sua vida, quando nós entendermos isso.
sobrenatural de Deus está por vir sobre a vida daqueles que entendem o seu chamado. Para todos aqueles que entenderam as boas novas, que transmite as boas novas. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Pai, te agradecer nessa noite pela oportunidade. Ó Deus, que o Senhor venha de uma forma sobrenatural cravar esta palavra na tábua do nosso coração. Pai, que essa palavra seja rica, viva e eficaz em nossas vidas. Pai, porque nós queremos ser diferente. Pai, queremos buscar a Tua face todos os dias. Pai, nós queremos, ó Deus, transmitir, ó Deus, a Tua vontade. Queremos ser a carta, ó Deus, legítima, autêntica. Queremos, ó Pai, que nós sejamos canal de bênção para a vida das pessoas. Pai, escreve uma nova história em nossas vidas. Sei com a Tua igreja, Senhor, que não haja falsidade. Muda, arranca de nós, arranca a falsidade do nosso coração. Arranca a falsidade. Arranca, Senhor. Arranca a mentira. Arranca. Pai, nós não queremos. Arranca se for preciso o nosso coração, mas não queremos mais. Queremos ser transformados, queremos ser moldados, restaurados. Não queremos. Arranca e faz de novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.